Olá! Seja bem-vinda ao podcast 42 Semanas, o seu espaço acolhedor e seguro para ouvir e partilhar experiências de gestação, parto e nascimento. Eu sou Jéssica Scipione, sou doula, sou terapeuta e especialista nas experiências exclusivas do feminino. E eu sou a Adrine, eu sou estudante de doutorado aqui no Canadá e apaixonada por partos. Eu gostaria de convidar você para aprender um pouquinho, semana a semana, sobre essa imensidão que é gestar e parir. Olá! Seja bem-vinda à nossa nova série de episódios Parindo em Casa. Começamos então essa nova série com um tema de parto domiciliar, que é um tema lindo, cheio de dúvidas, cheio de nuances. Então a gente resolveu fazer essa série justamente para esclarecer muitos pontos e para trazer histórias de mulheres que viveram essa experiência de parir em casa. E nesse momento que estamos vivendo agora, né, de pandemia, o parto domiciliar tem vindo com muita força por ser um lugar muito seguro para parir diante da situação, né, dos hospitais. Então, muitas mulheres com medo de ir para o hospital e o parto domiciliar começa a aparecer com mais força como uma possibilidade, como uma opção mais segura. Então, espero que essa série te ajude nesse processo de escolha do melhor lugar para você parir o seu bebê. A Organização Mundial da Saúde e algumas outras associações apoiam a escolha da mulher em relação ao seu lugar de parto. E vamos ouvir essa história da Ariane Ferrari, uma convidada muito especial, sobre o parto domiciliar dela e sobre a gestação que ela teve anteriormente com uma nenenzinha que se foi com 15 semanas. Oi, tudo bem? Primeiramente, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, falando desse assunto que eu gosto tanto. Muito obrigada. Bom, eu sou Ariane Ferrari, eu sou atriz, arte educadora e também sou influenciadora. Estou na internet desde 2011, mas eu digo que o meu papel principal na vida, sem dúvida nenhuma, é a maternidade. Eu sou mãe da Helena, que partiu com 14 semanas, e sou mãe da Antonella, que tem 2 anos e nasceu num parto domiciliar planejado. Sou casada com o Ramon, mexicano, e essa é um pouco da minha vida. Ari, eu te acompanho há um tempão. Eu descobri você quando você compartilhou essa gravidez da Helena. Eu acompanhei essa história. Acho que compartilhei um pouquinho da sua dor. Foi muito triste o que aconteceu com a Helena, mas muito bonito a lição que você trouxe dela e como você seguiu com a gravidez da Antonella e você decidiu esse parto. E como é que foi, se você quiser falar um pouquinho sobre a gravidez da Helena também, sobre essa experiência de parir a Helena, e o que te fez decidir ou procurar uma assistência humanizada, diferenciada? O que passou na sua cabeça? Bom, quando eu engravidei da Helena, eu já sabia que eu queria um parto humanizado, mesmo sem saber direito o que era. Para mim, naquele momento, um parto humanizado era um parto onde eu tivesse autonomia. Se eu pudesse escolher as coisas que eu queria e que a minha bebê nascesse no tempo dela. Era isso, basicamente. Foi então que eu comecei a minha busca pelo um profissional, por uma equipe que pudesse atender isso aqui na minha cidade. Eu moro em Botucatu, interior de São Paulo, e não era uma tarefa muito fácil. Eu tinha algumas amigas que tiveram partos bem assistidos, tiveram partos com equipes bacanas, e eu falava, eu quero isso. Mesmo sem saber, foi aí que eu comecei a procurar e estudar, que eu acho que é o fundamental para quem quer parir com respeito em qualquer lugar, em qualquer ambiente, em qualquer país, em qualquer circunstância. E aí eu comecei a procurar profissionais, fui, obviamente, como a maioria das pessoas, no ginecologista e obstetra, aquele ginecologista que te acompanha desde sempre. E aí gostava muito dele, mas quando eu comecei a estudar, eu comecei a fazer perguntas e comecei a perceber
que muito provavelmente ele não ia respeitar as minhas escolhas, e se respeitasse, ele ia fazer algumas intervenções. Eu conversei com algumas mulheres que ele atendia, e eu vi que ele ia fazer uma epísio, eu ia ganhar uma episiotomia. Para quem não sabe, é aquele corte, né? Para quem está ouvindo a gente e não sabe. Enfim, eu sabia que iam ter intervenções que eu não queria, intervenções desnecessárias, e aí eu comecei a procurar e conhecer outros profissionais, até que eu cheguei no meu obstetra, e gostei muito, já foi tudo diferente, né? O acolhimento, a chegada, o respeito, me ouvir. Aí eu falei, putz, que legal, é isso que eu quero, é isso que eu tô procurando. E aí comecei a me consultar com ele, mas mesmo assim ainda tinha uma dúvida, porque ele só atendia particular. E aí eu falei, e agora? O que que eu faço, né? Eu tenho convênio, eu pago convênio. Aquele dilema de muitas mulheres também que pagam convênio e não querem pagar uma assistência particular, afinal de contas, já pago convênio. Mas aí eu entendi que no convênio existia um sistema de volume que muito dificilmente eu ia conseguir ter essa assistência que eu estava procurando. Então, eu comecei a fazer os exames com ele já fazia também os exames, porque ele é especialista em medicina fetal, olha como é o destino, né? Até que eu descobri que a Helena tinha uma alteração genética. E daí eu sabia que possivelmente ela ia nascer com alguma síndrome, e também existia a possibilidade dela não resistir. E desde que a gente descobriu isso, a gente começou a se preparar para lidar com a síndrome que viesse, começamos a estudar um pouco de síndromes possíveis também, e sem ficar muito loucos assim, mas a gente ficou estudando um pouco para poder acolher essa criança que viria com essa alteração, né? Mas infelizmente o coração dela parou de bater, ela não resistiu e a gente perdeu então a nossa filha. Quando eu perdi a minha filha, eu já tive uma assistência completamente diferente, né? Porque quando você perde um bebê, normalmente não é te dada a opção dependendo de quantos gramas o bebê pesa. Normalmente o que é te oferecido é vamos fazer uma curetagem, que é um procedimento que é intervencionista, que eu não queria, não era a minha linha em princípio de pensamento, né? Mas você tá tão vulnerável ali naquela situação que a primeira coisa que você sente como mulher é, meu Deus, tem um bebê morto dentro de mim, tira logo, sabe? Tira, porque você quer tirar sua dor, não seu bebê. E aí eu fui muito bem orientada por esse médico, que era um médico que tinha uma linha de atendimento totalmente humanizada. Então ele disse, olha, vai para casa, vai viver seu luto, vai sentir, vai entender, chora tudo que você tem para chorar, conversem, você tá segura, a sua placenta tá íntegra, o líquido tá aí, tá tudo bem, você tá protegida, então assim, não tem problema nenhum para você, você tá segura. Então, vai lá viver isso e depois a gente conversa. Aí depois eu voltei, ele me contou todas as possibilidades que eu tinha e qual o risco de cada coisa. Então ele falou, olha, você pode fazer a curetagem, que funciona assim, assim, assado, vai ser introduzido no instrumento, me explicou detalhadamente que era uma intervenção. Depois ele falou, olha, você pode esperar naturalmente, a gente vai monitorando, você vai estar segura durante X prazo de tempo, ou então você pode induzir e tudo mais. Enfim, eu tive todas as opções, né? E aí, finalmente, a gente decidiu por esperar, eu e o meu marido. Eu decidi, basicamente, e ele foi me apoiando nas minhas escolhas, né? Até que, depois de um pouco mais de uma semana, nada acontecia, e eu já tinha vivido ali aquele luto, vivido um processo de despedida, que já estava virando mais agonia do que qualquer outra coisa. E hoje eu entendo que foi muito importante ter vivido esse luto da maneira que eu vivi, mais espaçado, mais pensado, mais organizado emocionalmente, mais sentido, né? Eu tive um tempo de maturidade do meu luto, até que eu resolvi induzir e fui para o hospital. E aí, parir uma filha morta. Antes, importante, já que a gente está falando de parto domiciliar, eu ia pular uma parte importante da história. Eu comecei a ter contrações, eu chamei o meu médico em casa, tinha começado ali um trabalho de parto. Mas o que aconteceu? Eu estava tão desesperada no sentido de que aquele cenário, para mim, era um cenário onde eu sonhava parir a minha filha viva.
E eu sabia que ela ia nascer morta. E aí eu falei, nossa, eu vou ficar passando por onde ela nascer todos os dias da minha vida. E eu vou ficar revivendo aquilo, eu vou ficar revivendo que a minha filha morreu ali. E eu não quero isso. Eu não quero. E eu fiquei tão tensa que depois de algumas horas as minhas contrações pararam. Foi uma coisa absurda, assim. E até hoje, conversando com o meu obstetra, a gente fala, olha o poder que tem realmente, né, a mente, o sentir e tudo mais. E realmente depois eu entendi que era o ambiente, né? O ambiente fazia muito sentido para mim. Eu não queria ter essa experiência ali. Aí, voltando um pouco pro que eu estava falando, resolvi induzir, fui então para o hospital, já que eu tinha entendido que o ambiente seria aquele. E aí a, a gente fez a indução e à noite eu internei e a Helena nasceu no dia seguinte. E parir uma filha morta é uma coisa extremamente difícil, que eu acho que daria um episódio inteiro, então eu nem vou entrar muito no mérito da questão, mas eu vivi fisiologicamente todas as etapas, apesar dela ser uma bebê bem pequenininha, né? Eu vivi todas as etapas do trabalho de parto, as contrações, a dilatação, o rompimento da bolsa espontaneamente, enfim. Tudo aconteceu como num parto, né? Aí a gente teve a oportunidade de conversar, de se despedir, de viver aquele momento ali, e foi isso. Ariane, qual foi a importância de toda essa vivência, né, desse parto da Helena para a gestação seguinte? Como você acha que isso impactou na gestação da Antonella? Quando a gente resolveu engravidar, a gente sabia que a gente queria um espaço de tempo entre uma gestação e outra, justamente para não ser um tapa-buraco esse novo bebê que vinha. A gente falou: não, a gente não quer tapar uma dor, esconder essa dor, a gente quer viver essa dor, entender essa dor e quando a gente se sentir pronto, a gente encara uma gestação nova. Justamente para esse bebê que vem ter uma individualidade, ter uma gestação tranquila e tudo mais. Esse espaço de tempo é extremamente importante para uma mulher que perde um filho. Isso, existem vários estudos que comprovam isso, né? Então a gente resolveu seguir isso. E aí a gente teve aí um espaço de tempo de 1 ano e alguns meses, não me lembro exatamente quanto, até engravidar da Antonella. Foi uma coisa pensada, foi uma coisa planejada, mas se você ficar esperando um momento 100% certo, você não engravida, né? E aí a gente optou por deixar acontecer. E aconteceu. A gente engravidou e é uma gestação que vem carregada, obviamente, de medos, de uma carga emocional muito grande por aquilo que você já viveu. Por isso que é tão importante esse espaço de tempo para poder respirar e entender, né, que essa é uma gestação nova, que são histórias novas, que é uma situação nova, que não vai acontecer, que não é porque você perdeu o primeiro filho que você vai perder o segundo. Emocionalmente é muito complicado. Então, assim, no primeiro trimestre da gestação, foi um trimestre bem mais tenso, foi com medo, normal. Até passar as 14 semanas eu não respirei. É muito difícil você aceitar esse vínculo de imediato. Você ficar pensando, eu não vou amar esse filho como eu amei a Helena, eu não tenho esse espaço para esse amor, eu não quero ter esse vínculo tão profundo, porque e se eu perder esse bebê de novo? É uma coisa que você faz até meio que inconsciente, sabe? Não é uma coisa que você, eu não vou amar esse filho. Não, mas tem um medo tão grande por trás que fica ali. Eu não posso me apegar muito porque vai que eu perco. Que é muito difícil passar batido, né, nesse sentido, né? E alguns adendos, é muito doido como você explicou essa parte emocional tão bem. E se você, ouvinte, quer ouvir sobre perdas gestacionais, a gente tem um episódio, nosso primeiro episódio com a Cecília Stabile, fala sobre isso. E ela diz exatamente o que a Ariane diz. Como ela precisou desse tempo de viver o luto e de ter o bebê ainda na barriga para poder tomar essa decisão de uma forma mais racional depois que você entendeu o que está acontecendo. E sobre episiotomias, o nosso episódio número 2, a gente falou sobre e colocou todas as evidências, então se vocês quiserem ir no post do Instagram, todas as referências estão lá e no episódio também. Ariane, então, o que mudou para você entender que você ia sim amar a Antonella tanto quanto você amou a Helena? E você acha que isso fez uma diferença em como você se preparava para o parto e como você levou essa gestação?
Eu acho que era só medo mesmo, porque o amor ele soma, ele não subtrai. Uma vez passado o medo, você começa a dar lugar a tudo de novo, né? A todas as emoções, a todas as sensações da gestação, ao amor desse bebê que vai sendo gerado ali, à medida que você vai conseguindo trabalhar o seu medo. Então, quando passou das 14 semanas, que foi quando eu perdi a Helena, eu falei, poxa, passou essa fase, né? Agora é outra fase. Foi como se, a partir daquele momento, eu conseguisse me possibilitar viver mais intensamente essa gestação. Eu não vou dizer para vocês que eu não tive medo durante a gestação toda, eu tive. Mas eu também consegui lidar melhor a cada dia, sabe? Eu acho que é uma construção que você vai conseguindo fazer ao longo do tempo, realmente. E passado esses medos, né, que a primeira experiência te trouxe, você consegue visualizar, assim, e compartilhar como essa primeira experiência te fortaleceu também? Porque a gente acaba sempre, né, falando, e as mulheres sentem mesmo isso, né, todos os medos de acontecer de novo e uma dificuldade de se entregar para esse novo ser que está vindo, pelo medo de perder. Mas eu acredito também que tem muitos aprendizados, né, nessa primeira experiência que também fortalecem para uma segunda experiência. É como uma espécie de preparação de alguma forma, né? Como você falou, você viveu ali uma experiência de parto, você viveu todo esse processo, né, de ter um ser dentro de você. Então, como você entende um processo também de fortalecimento e de amadurecimento da sua maternidade a partir dessa primeira experiência? Olha, sem dúvida nenhuma fortalece. A perda fortalece muito. Eu sempre digo que, em primeiro lugar, perder um filho é a pior coisa que pode te acontecer. Nada no mundo vai doer mais que isso. Não tem como, nada dói mais do que a perda de um filho. Então, a partir do momento que você entende isso, você fala assim: eu encaro qualquer coisa, sabe? Pode vir. Vem que eu rebato, porque eu tô forte. Então, quando você passa por uma perda de forma empoderada, como eu passei, vivendo cada etapa do meu luto, cada etapa do meu parto, se empoderando do meu corpo, deixando acontecer, sabe? Conseguindo parir, conseguindo olhar, conseguindo acolher, enfim, isso me empoderou demais, em todos os sentidos. E esse empoderamento, obviamente, eu levei para a segunda gestação. E uma coisa que eu gosto muito de compartilhar com as pessoas é como isso me empoderou no meu parto. Eu tive um parto de 18 horas, né, de trabalho de parto ativo. E aí, quando já estava, sabe aquele momento que você já está lá na frente, e aí você fala: Meu, eu não aguento mais, eu não quero mais. Eu não tive esse momento de chega, eu quero, me corta, me leva para o hospital. Eu estava em casa, né? Eu quero anestesia. Eu não tive esse momento no meu trabalho de parto. Porque todas as vezes que eu pensava, ai, será que eu vou aguentar? Ai, eu tô tão cansada, eu não vou aguentar mais. Eu pensava, eu pari uma filha morta. Eu vou conseguir parir minha filha viva. Então, assim, como é importante também como você usa a força do seu pensamento em benefício de si, em benefício daquilo que você quer. A escolha desse pensamento. Por quê? Eu podia ter pensado, meu Deus, e se acontecer de novo? Eu já perdi uma filha. Eu vou perder outra. Eu não posso perder outra. Ai, melhor ir para o hospital, que eu vou estar mais segura. Isso não aconteceu porque eu já estava informada, então a gente daqui a pouco acho que vai falar sobre isso, assim, sobre um pouco dessa segurança e dessa decisão do domiciliar. E do planejamento também, óbvio, né? Então, eu tinha esse medo, mas assim, ele ficava muito secundário, porque a minha força era tão grande e eu trouxe essa força da perda para o parto que nada ia me segurar. Eu ia parir aquela filha e eu tinha certeza disso. Durasse o tempo que durasse, eu estava pronta para encarar. Me empoderou demais, ajudou demais. Eu senti muito a presença da Helena durante o parto. Foi lindo, foi mágico. Aquele momento que a gente está lá na Partolândia, onde a gente vai desligando, né? E foi um encontro do feminino de forma tão plena, eu digo, assim, porque estava eu ali, a Antonella nascendo, eu senti a presença muito forte da Helena e eu estava parindo na casa da minha mãe, porque minha casa ainda estava construindo, e eu estava parindo na minha mãe. Então, assim, era o máximo da energia feminina de todos os lados familiares que eu podia ter ali, estavam presentes e foi incrível, incrível. Então, se você já perdeu um filho e tem medo de passar pelo parto, usa isso a seu favor.
Você é uma mulher forte, não esquece disso. Você é uma mulher muito forte. Independente de você ter passado pela sua perda de forma acolhida ou não, às vezes você, sei lá, sofreu algum tipo de violência. Algum não, porque muitas mulheres sofrem muitos tipos de violência, né? Nessa perda. Se já sofrem violência num parto onde o bebê vai nascer vivo, imagina morto. Então, assim, muito possivelmente você sofreu uma violência. E saiba que você passou por isso e você está aí, você está aqui agora, gestando outra vida, ou vai gestar de novo. Então você é uma super mulher e usa isso a seu favor. Não esquece disso. Que lindo, é isso mesmo. Os nossos medos, a gente cria, né, nossos medos, eles são coisas, criações que acontecem dentro da gente, então nenhum medo é maior do que a gente mesmo, né, e a sua fala traz muito isso, obviamente que não é fácil, né, fazer esse encontro com os próprios medos, mas ter isso muito claro e essa força, né, usar essa força das próprias experiências para conseguir encarar os medos e dizer para eles: eu sou maior, eu tô no comando, né, dessa minha experiência. E conta pra gente então como foi esse processo de escolha e de decisão pelo parto domiciliar, como foi esse caminho? Então, ele começou a acontecer lá na gestação da Helena. E eu tinha uma amiga que estava grávida ao mesmo tempo, que já estava no segundo parto, e quando ela falou: "Ah, eu vou fazer domiciliar", eu fiz: "Oi?" Falei: "Como assim, sua louca?" "Ah, eu acho legal, mas pra mim é muito. Eu não encaro não." Eu lembro muito disso, assim. Nossa, que de pensar que, de certa maneira, aquilo quase que beirava o irresponsável. Eu falava: "Meu Deus, parei em casa", sabe, sem estrutura nenhuma. E olha só, né, hoje eu olho para trás, olho para mim, né, lembro dessa frase que eu disse e falo: "Meu Deus do céu, como informação é importante e como estudar faz de fato muitíssima diferença". Esse meu médico, né, ele pratica o parto domiciliar e ele gosta muito desse ambiente, apesar de ser um ambiente de escolha da mulher, ele aceita, obviamente, fazer hospitalar ou domiciliar. Mas quando eu optei por ficar com ele, na assistência dele, ele começou a levantar essa questão: onde é que você quer parir? Você quer parir na sua casa? Você quer parir na casa da sua mãe? Você quer parir no hospital? Aí eu falei: não, é hospital. Aí ele falou: você já analisou todos os lados? Então eu vou propor aqui alguns exercícios para você pensar e fazer. Então, assim, quais são os seus maiores medos de um parto hospitalar? Quais são os seus maiores medos de um parto domiciliar? Então, a gente foi conversando sobre todos os medos, os benefícios que eu achava com o conhecimento que eu tinha, tá? Os benefícios e os prós e os contras de cada tipo de parto e de cada lugar, né? E à medida que eu fui estudando, eu fui descobrindo que o parto melhor para mim era o parto domiciliar. Eu entendi que para mim era um ambiente muito mais seguro do que o hospitalar, porque muita gente não sabe, e eu não sabia, que um parto domiciliar, quando é planejado, ele é muito seguro, né? Eu acho que é muito importante a gente falar isso aqui nesse podcast, falar sempre que a gente tiver a oportunidade para desconstruir essa ideia que eu mesma tinha, né? Que a gente precisa estudar para entender que a gente está num ambiente que ali é mais limpo, né? Entre aspas, para nós, não é limpo no sentido, de asepsia, de hospital e tal, mas ele é um ambiente limpo onde a gente já está habituado a viver com aquelas bactérias, com tudo que tem ali e tudo mais. Um parto para acontecer em casa, ele tem que ser um parto de baixo risco, né? Tem que ter tido um acompanhamento bacana de pré-natal para você ter todas as informações ali. Tem que ter uma equipe que está pronta para atender isso, que está habituada a atender parto domiciliar. Então, assim, existe um planejamento tão grande, por exemplo, os equipamentos, né? Tanque de oxigênio, todo o kit de primeiros socorros. No meu caso, eu tive o meu obstetra e também a pediatra e a doula. Foram essas 3 pessoas. A doula não é da equipe médica, né? Mas, assim,
de equipe de pessoas de fora da minha casa, estavam essas 3 pessoas. Então, assim, eu estava super segura, eu estava super tranquila. Uma coisa que eu me preocupava muito por ter perdido uma filha antes, eu acho que era com o bem-estar dela quando chegasse, sabe? Então, uma coisa que eu fazia questão era ter uma pediatra ali na cena, né, do parto, no local do parto. E eu fui, então, entendendo que tudo isso era bacana para mim, né? Como o ambiente ia influenciar, como eu ia me sentir bem, como eu ia me sentir tranquila, como eu ia me sentir no meu espaço, com privacidade. Eu acho que o ambiente é uma coisa tão importante no parto, por isso que o ambiente tem que ser escolhido pela mulher. Eu acho que o parto domiciliar é uma coisa incrível, é maravilhosa, e eu, se pudesse, recomendaria para todo mundo. Mas não é para todo mundo, né? Eu acho que se um parto domiciliar vai atrapalhar você, então é melhor ir para o hospital, né? Mas se dê a chance de conhecer, de estudar, de se empoderar das informações para então depois decidir. A gente não pode ter esse preconceito estabelecido de que não é seguro, de que é um problema. Outra coisa que também é importante no parto domiciliar é o tal do plano B, né? Ah, mas e se alguma coisa acontecer errada, alguma coisa sair do curso? Se alguma coisa sair do curso, você vai para o hospital. Isso é uma coisa que também no parto domiciliar a gente conversou muito, sabe? E a equipe mesmo já propôs isso. Falou, olha, a gente fica em casa até o momento que é seguro. Se por algum motivo deixar de ser seguro, a gente vai fazer uma remoção. É importante que você esteja ciente. E é antes, tá? Não é assim, olha, aconteceu alguma coisa, vamos correr. Não, se alguma coisa começar a sair do curso normal, a gente remove você antes. E aí eu falei, tá, olha que bacana, né? Então, assim, você tá seguro. E a distância que você tem do hospital, o tempo, tudo isso influencia também. E deve ser orquestrado antes entre você e a sua equipe, né? Tão vasto nesse assunto, é incrível. Ah, eu tenho acompanhado o seu projeto, Quinta de Parto, acho absolutamente incrível. E vamos conversar algumas coisas sobre o que você falou. A primeira coisa que você falou que chamou a atenção é: eu achava que parto domiciliar era irresponsável, porque não era seguro. E essa é a base de pensamento de muitas pessoas, de não, o lugar seguro é o hospital. E aí vem muitas coisas. O que realmente as evidências científicas dizem sobre isso? E principalmente, por que a maioria dos médicos não apoia parto domiciliar e por que alguns, como por exemplo o seu, apoiaram? Então, o histórico do parto domiciliar, antes, todo mundo nascia em casa. Esse era o normal. Em 1920, por exemplo, na Inglaterra, 80% das mulheres pariam em casa. Só que isso foi mudando com a medicalização e com esse entendimento que não, vamos num lugar onde todo mundo está preparado para lidar com complicações. Porém, a gente sabe hoje que os partos são necessários de acontecer no hospital em mais ou menos 10% dos casos. Então, nesses 90% dos casos e em gestações de baixo risco, que são a maioria delas, tá tudo bem ter um parto em casa com uma equipe que é preparada para lidar com qualquer tipo de complicação. E a transferência para o hospital é um evento esperado e normal para o parto domiciliar. Então, existem várias controvérsias em relação ao parto domiciliar, e eu diria que a principal que impede com que as pessoas vejam o parto domiciliar como um evento seguro é porque a Academia de Obstetrícia Americana não recomenda o parto domiciliar para obstetras, por exemplo. Mas isso é baseado em vários fatores. Um deles é que esses estudos que avaliam parto são muito difíceis de fazer. O parto domiciliar, para você conseguir fazer um estudo randomizado e com todas as etapas para ser um estudo forte, ele precisa aleatoriamente separar um grupo de mulheres que vai para o parto domiciliar planejado e um grupo que não vai. E até 2015 isso nunca tinha sido feito, porque as mulheres não querem abdicar da escolha de saber o seu lugar de parto. Mas esse estudo de 2015, que avaliou estudos sobre parto domiciliar, sobre a segurança do parto de 2010 a 2015, eles acharam que é absoluto que o parto domiciliar é melhor para a mulher. Existem menos complicações, menos episiotomia, menos necessidade de cesariana e as mulheres
se sentem melhor, elas estão mais satisfeitas com seu parto. E uma das outras diferenças que faz com que a gente tenha esse estigma do parto domiciliar não ser seguro é porque no parto domiciliar a gente precisa de uma equipe que é planejada para isso. Então, quando muitos dos estudos avaliaram o parto domiciliar, eles avaliaram partos que não foram planejados, eles avaliaram partos com profissionais que não são certificados, e obviamente isso trouxe uma diferença no quão bem os bebês nascem. Mas quando você olha para os estudos com profissionais certificados, que podem ser enfermeira obstetra e também o médico obstetra, o parto domiciliar é tão seguro para a mãe e para o bebê quanto um parto hospitalar. E, Ariane, mais uma coisinha que eu queria perguntar para você é o que a sua família achou sobre você querer um parto domiciliar? O que as pessoas à sua volta falavam? E você dizer que você ia ter um parto domiciliar com obstetra fez alguma diferença? Olha, antes de responder sua pergunta, eu só queria fazer um comentário aqui, Adrine, porque foi muito legal você colocar todos esses estudos e colocar tudo isso que você trouxe pra gente, porque são informações muito valiosas. Obrigada, nossa, enriqueceu muito essa conversa. E quanto à decisão, a minha mãe, imagina, parto domiciliar, ela arrepiava quando ela ouvia, arrepiava. A minha mãe perdeu 4 filhos. Então, imagina, né? Se uma perda é difícil, 4 é complicado, é um histórico muito delicado. E eu já tinha perdido. Eu fico imaginando hoje, né, com a minha maternidade, se a minha filha perde um filho. Eu vou acolher e tudo, mas eu imagino a dor, né, de uma mãe que perde uma neta. Então, eu acho que a minha mãe sentiu muito ali a minha dor quando eu perdi a minha filha, Helena. E aí ela tinha medo, ela tinha insegurança, tudo aquilo que eu sentia, a minha mãe sentia, né? E sentia dobrado. Então, eu, quando falei que queria um parto domiciliar, ela arrepiou. E aí eu falei que eu queria na casa dela, ela arrepiou 2 vezes. E teve um fator importante, 2. Um foi, ela já conhecia o meu obstetra. Ela já tinha tido uma experiência anterior com ele, de proximidade. Então, assim, a minha primeira tentativa no parto da Helena foi na casa dela, né? Então, o meu obstetra foi lá, ela viu como ele me atendeu, ela viu como ele me acolheu, ela viu ele fazendo. Tipo, imagina, eu não tinha doula ali naquela perda, né? Então, assim, ela viu. Ele me doulou, né? Assim, ele ficava me fazendo massagem, ele ficava me movimentando, ele ficava me acolhendo, ele me abraçava, ele, enfim. Então, assim, ela desenvolveu um carinho muito grande por ele também. Então, já tinha uma relação ali bem legal e de confiança também, né? Que foi tudo bem e tal, já tinha um histórico. E segundo, que eu acho que é o fator mais importante, foi que, e eu sempre falo isso, a sua família é importante, alguma pessoa da sua família é muito importante para você nesse sentido, a opinião dela de fato importa e vai interferir na sua, então leva essa pessoa para se informar junto com você. Porque não adianta nada você ter ali um acompanhante. Eu considerava minha mãe um acompanhante, porque afinal de contas eu queria parir na casa dela, ela ia estar no ambiente de parto e tudo mais. Então, isso era um fator importante. A minha mãe estar de acordo. Eu morava nesse momento num apartamento muito pequenininho. E dá para fazer um parto planejado domiciliar num apartamento muito pequenininho. As pessoas às vezes acham que, né? Ah, mas colocam isso como empecilho. Ah, mas eu moro num lugar muito pequeno, eu não posso fazer um parto aqui. Pode, isso não tem nada a ver, né? Mas assim, claro que se você tiver a possibilidade de parir num lugar onde você possa, por exemplo, caminhar mais, melhor, né? Se você puder ter um ambiente como a casa da minha mãe, que tinha uma piscina. Eu fiquei grande parte do meu trabalho de parto na piscina de água fria, para depois ir para a piscininha onde nasceu a Antonella. Mas eu gosto muito de água, o meu ambiente é muito aquático, então, assim, ter a piscina ali para mim era uau, vai ser maravilhoso, sabe? Então, o que aconteceu? Eu comecei a levar o que aconteceu? Eu comecei a levar a minha mãe para as rodas de gestante junto comigo. Eu comecei a levar a minha mãe para algumas consultas junto comigo.
Então, ela foi vendo, foi absorvendo, foi crescendo, foi se empoderando junto comigo, foi se informando, foi fazendo uma mutação de pensamento, um crescimento. Foi muito legal ver a transformação da minha mãe também. Eu sei que ela tinha muito medo, eu sei que das inseguranças dela e tudo mais, mas ela se abriu espaço para minha vontade, para minha decisão e principalmente abriu espaço para informação. Eu acho que isso muito foi o que fez importante toda a diferença. você falar sobre isso, né? Porque muitas mulheres que decidem por um parto domiciliar chegam nesse impasse, né? De conto, não conto, muitas vezes os medos, né? As inseguranças de outras pessoas, e tem medo de como isso vai afetar. E a maioria das mulheres que eu vejo nesse caminho acabam não dividindo essa decisão, né? Acabam guardando para si, para se preservar mesmo. E aí cada mulher vai ter que observar mesmo o seu ambiente aí familiar, como você falou. Acho que a primeira coisa é isso, essa pessoa é importante, né? Mesmo que ela não saiba, você vai estar com ela na cabeça e ela vai estar ali com você de alguma forma, mesmo que ela não esteja fisicamente. Então, cada mulher tem que avaliar, né, quais são essas pessoas, qual é a abertura também dessas pessoas, porque muitos familiares talvez não tenham essa abertura que sua mãe teve, então é um ponto importante de se pensar. E tendo essa possibilidade, essa abertura, com certeza esse é o caminho mesmo. Trazer a pessoa para perto e não, né, entrar num embate, numa briga e ficar tentando convencer sem mostrar para aquela pessoa, né, o por que você está escolhendo aquilo, que você não é uma irresponsável, mas esse caminho de trazer para perto mesmo. Sobre a sua fala anterior, eu queria trazer algumas coisas também que acho que são bem importantes. Eu, como doula, né, já acompanhei muitos partos domiciliares e, para mim, como profissional que está nesse cenário do parto, é indiscutível, assim, a diferença entre partos domiciliares e partos hospitalares. É assim, é outro universo. Um parto hospitalar e um parto domiciliar. Eu, como essa profissional aí né, que tem experiência nesses dois lugares, eu não tenho dúvida nenhuma de que, para mim, o parto domiciliar é um parto muito mais seguro, muito mais tranquilo, e tudo isso é muito corroborado, né, pelas evidências científicas. Mas quando me perguntam isso, Jéssica, então você acha que parto domiciliar é melhor? E aí a grande pergunta que eu devolvo é: melhor para quem, né? Para mim, com certeza é melhor, mas essa é uma escolha de cada mulher. Então a grande questão para embasar essa escolha é: aonde você se sente segura? A forma como você se sente, né? O ambiente do parto, ele é muito importante. Talvez uma das coisas mais importantes para o desfecho de um trabalho de parto. E é uma coisa que a gente fala pouco, né? Porque é tão normal parir no hospital que a gente nem pensa muito sobre isso e nem fala muito sobre ambiente de parto. Mas o ambiente do parto é determinante. E por que ele é determinante? Porque para você parir, você precisa se sentir segura e tranquila e protegida. Então, a grande pergunta é: onde eu me sinto segura? E aí, obviamente, que a gente tem toda uma construção de segurança em torno do hospital. Então, como a própria Ariane disse, para ela, lá no começo, obviamente era seguro para ir no hospital. Então, você precisa se questionar, tá, mas por que eu acho que é seguro para ir no hospital? E essas perguntas, né, esse exercício que o médico fez com você, nossa, é incrível. Porque isso faz você colocar aquilo na mesa, né, diante dos seus olhos e ir esmiuçando o que você pensa em relação àquilo. Então, precisa ter um trabalho de pensar onde eu vou me sentir mais segura. E outra coisa muito importante, um ponto assim essencial que você trouxe e que hoje em dia é o que mais se fala, tanto em evidências científicas, né? É um ponto que vem sendo muito estudado, que é a questão
do microbioma do parto, de como isso é importante. Então, Michel Odin, ele diz que os bebês precisam nascer entre uma grande diversidade de micróbios familiares. E isso, o ambiente da casa é perfeito para isso, né? Porque ali vai ter muitos micróbios, mas são micróbios que fazem parte dessa família e que são esses micróbios que o bebê precisa entrar em contato para ele ir desenvolvendo e fortalecendo a própria microbiota. Isso tem muito a ver com o desenvolvimento do intestino, que vai fazer diferença assim em toda a vida, né, na nossa vida como adultos. E isso é justamente o que é muito difícil no hospital, porque esse ambiente todo asséptico, né, muito limpo, ele impede com que o bebê entre em contato com esses micróbios que são tão importantes para o desenvolvimento do sistema imunológico dele. Comentar algumas dessas. Sobre o microbioma, o Michel Odin é um obstetra muito famoso que fala muito da humanização e ele dizia isso sobre microbioma antes desses estudos serem feitos. Para quem não sabe, o microbioma é a quantidade de bactérias, todas as bactérias que a gente tem no nosso corpo. As bactérias, elas são importantes pra gente, elas estão no nosso intestino e elas ajudam a gente a digerir a nossa comida. Tem mais bactérias no nosso corpo do que nossas células. E tem um estudo da Nature que saiu ano passado que eles avaliaram bebês que nasceram de parto normal e bebês que nasceram de cesariana. E eles viram que os bebês que nascem de parto normal, eles são colonizados pela bactéria da mãe. É a mãe que toca eles primeiro. O aleitamento materno também transfere as bactérias da mãe, as bactérias saudáveis que o neném precisa bem na hora de parto. Então, se o neném não nasce pela vagina, ele perde nessas bactérias que é necessário para ele ter um sistema imunológico saudável. E eles acharam até que bebês que nascem de cesariana são colonizados por bactérias ruins, por bactérias maléficas, inclusive bactérias resistentes a antibiótico. Então, muitos médicos vão falar, não toca no seu bebê, não. Aqui é aséptico, tem que ter luva. Não é assim. Se tem um evento que não é asséptico, é o parto. E eu queria comentar em outra coisa, é sobre a segurança do parto em questão de equipe. Muita gente pode pensar, não, é só seguro no hospital. Mas quantos casos que a gente conhece de um atendimento relapso no hospital, de um atendimento que eles não ouviram o batimento do cardíaco do bebê? E qual é a diferença se você tá em casa, mas você tem alguém que tá prestando atenção com você, que tá fazendo a ausculta intermitente do bebê, e se você tá no hospital, mas você tá desatendida? O lugar mais seguro é onde tem um profissional que está cuidando de você da maneira certa, e isso pode ser em casa, no hospital, em casa de parto, na praia, onde tem uma equipe preparada para te atender. Só queria voltar e comentar um pouquinho do que vocês estão falando, que é muito, muito interessante. Eu acho que para parir tem 3 pilares que são muitíssimo importantes, né? O parto é um movimento de abrir, não de fechar, né? Então, o ambiente, a higiene e o acolhimento são extremamente importantes. Então, na hora de escolher um parto, você tem que levar em consideração isso, né? Onde é esse ambiente? Onde existe um ambiente controlado, com menos intervenção no ambiente, tá? Tô falando. Então, imagina, num hospital, você tem gente andando para lá e para cá, você tem gente entrando e saindo, você tem coisas que te desconcentram. Na sua casa, a diferença do ambiente também é essa, né? Que você tem um silêncio, que você tem um respeito, que você tem uma equipe que está ali para te atender e pronta para te atender, que foi como você acabou de falar, né? Num tipo de atendimento que é bom para você. Então, isso é muito importante. A higiene também, né? Quando a gente fala de ambiente e tudo mais, a gente fala muito também de higiene. Cara, como é importante você estar num lugar
onde você sente essa higiene de limpeza que é sua. A gente não está falando de um ambiente asséptico como o hospital que você acabou de falar, que eu acho que é interessante ressaltar isso, que você também falou das bactérias, da mãe, como é importante ter esse contato com as bactérias da mãe, do espaço e tudo mais. E é maravilhoso você poder parir em casa justamente por isso, né? Como isso vai ajudar depois também na imunização do bebê e tudo mais. Mas assim, nada se compara a você usar seu banheiro. Nada se compara a você poder andar pelada na sua casa. É muito diferente você andar nua num hospital, andar nua na sua casa. É muito diferente você falar assim, tô com vontade de fazer cocô. Você senta na sua privada. Parece uma besteira, mas eu juro, é uma coisa que você está se sentindo íntima, que você está se sentindo tranquila, relaxada. Tudo isso faz parte de um movimento de se abrir. Você entrar ali no chuveiro, né, no seu banheiro e não ficar, sei lá, com resistência, com nojo, com um asco, com um arrepio de pisar naquele chão, não sei, ou então de colocar um chinelo. Não, você vai tomar um banho no seu banheiro, você coloca seu pé no chão, naquele ambiente que você está acostumado, você enraiza, você se solta ali. Então, olha só a diferença e o poder que tem parir em casa, né? Você tem fome, sua geladeira tá ali, não é? Olha, eu tive que me preparar e trazer, não sei, preparei uma alimentação para o meu parto e eu trouxe aqui um pacotinho de mel, uma barrinha de cereal, sei lá, né? E aí na sua casa você fala, tô com vontade de comer uma maçã, e tem uma maçã ali, sabe? Deixa eu ver o que tem e o que o meu corpo tá pedindo para eu comer agora, intuitivamente, sabe assim? Então olha quantas coisas que a gente tem no parto domiciliar que a gente nem para pensar no quão bacana isso pode ser, né? Uma das coisas que eu gosto de contar também é que depois do nascimento da Antonella, foi interessante porque o meu médico foi examinar minha placenta, porque já tinha sido a dectação, o Ramon estava com a Antonella já, eu estava ali saindo da banheira, e aí a minha doula falou assim, vamos esperar um pouquinho o Ramon voltar. Eles estavam no quarto do lado, tá? Não estavam longe, não. Vamos esperar o Ramon voltar, ou o médico voltar, para eu te ajudar a sair da banheira, que você perdeu muito sangue, você deve estar cansada, melhor a gente esperar alguém para te ajudar, né? Levantar também. Aí eu falei, olha, vamos fazer assim, eu vou levantar devagarinho. Se eu sentir que eu tô mal, eu volto e sento na banheira de novo, tá bom? Ela concordou, falou, tá bom. O que eu fiz? Levantei, me senti bem, coloquei a mão na periquita e saí correndo pro banheiro. E ela saiu correndo atrás, Ariane, espera, não corre. Aí eu corri pro banheiro, lavei meu cabelo, peguei a minha filha e saí gritando atrás da minha mãe. Mãe, cadê o estrogonofe? Tava morrendo de fome. Fui eu pra cozinha comer o estrogonofe com a minha filha ali. Isso, minha gente, não tem preço. Comer a comidinha da minha mãe, com a minha filha nos braços, no meu lugar, foi demais, assim, foi maravilhoso. Então tem essa, a gente dormiu a noite inteira. Olha só também outra coisa que aconteceu. Eu e o Ramon, a Antonella dormiu super bem durante a noite e a gente fez o quê? Dormiu também. Se a gente estivesse no hospital, certamente a gente não teria dormido, porque a gente estava num ambiente diferente, porque tem gente entrando e saindo, porque tem gente passando no corredor, barulhos externos, enfim, a gente teve uma noite super tranquila os três. Então, tudo isso reverberou, sabe, o ambiente. Ocitocina é expressa. Então, por exemplo, uma coisa que eu sempre penso, no seu caso, Ariane, é como perder a Helena no hospital pode ter feito com que você associasse esse ambiente hospitalar com um ambiente menos seguro. Às vezes, se você tivesse decidido ter a Antonella no hospital, o seu parto ia ser mais difícil, mais demorado, você ia parar de dilatar, porque você não estava sentindo que aquele lugar é aconchegante como qualquer mamífero precisa. E aí, expande pra gente como é que foi a sua gestação, como foi o final da gestação, se você teve alguns sinais de parto, se você teve alguma complicação e como elas podem ter influenciado na sua escolha e na sua perspectiva de parto. Eu tive complicações no final, eu tive uma trombose hemorroidária que foi super delicada, inclusive assim, era um caso cirúrgico e nessa cirurgia existia um risco bem grande
para a Antonella, né? Então foi um caso que foi avaliado muito atentamente, foi um trabalho que foi conjunto entre 2 médicos, o meu obstetra e o outro médico que começou a cuidar de mim também, e a gente resolveu agir com medicamentos, mesmo que não eram tão ideais para gestante, mas assim, foi um caso bem específico e analisado, avaliando riscos e tudo. Então, eu fui melhorando, fiz um repouso, eu ainda tinha bastante. Uma coisa que eu acho que é importante também falar, que é um tabu, né? Ai, hemorroida na gestação, hemorroida, quem tem não pode parir. Eu tive uma trombose, estava muito, muito delicada a minha situação, e mesmo assim, o meu obstetra chegou à conclusão que era possível e que isso não ia afetar aquilo que já estava acontecendo, sabe? Então, apesar de ter aí um medo e tudo mais, ele mesmo já estava pensando em como fazer, falar, olha, se sair muito, a gente vai, sabe, até termos práticos mesmo, a gente vai ali auxiliar com uma compressinha, a gente vai segurar ela, vai vendo o grau que estava, né? E o que aconteceu? Foi tudo bem, assim, não foi do jeito que as pessoas imaginam. Nossa, né? Imagina no meu caso, que estava já super crítica a situação, se ia sair tudo assim. Enfim, ficou do jeito que estava, depois melhorou um pouco, não foi um agravante. Então, assim, a gente precisa desconstruir isso também. Claro que tem que ser avaliado, né? Junto com quem está cuidando de você. Não estou falando que, olha, vai lá e faz, mas é possível, é isso que eu queria deixar, assim, de mensagem, né? E tirando isso, foi um final de gestação bem tranquilo, assim, eu fui desacelerando, o meu corpo também foi se recuperando um pouco mais pro parto, e foi tranquilo, foi bem bom, assim. E como foi o início do trabalho de parto e essa viagem aí até a Partolândia e o nascimento da Antonella? Conta um pouco dessa experiência de parir. Eu tive muitíssimos pródromos, assim, foi uma coisa muito engraçada, que até o meu obstetra relata, assim, que eu quase que entrei em trabalho de parto muitas vezes e a gente ficou confuso, sabe? A gente falava, não, pera, são contrações de treinamento, vai passar. Passou. Não, agora vai, sabe? A gente ficou. Teve um dia até que ele falou, não, agora não tem como, agora vai, gente, não é possível, agora vai engrenar. E não engrenou. Então, assim, meu corpo foi trabalhando aos poucos, eu fui trabalhando, eu acho que minha mente, meu corpo, meu espírito, tudo aos poucos, assim. Foi eu entrar em trabalho de parto devagarinho. A Antonella nasceu de 41 semanas e 3 dias, na realidade eu entrei em trabalho de parto com 41 mais 2, mas ela nasceu com 41 mais 3. E foi isso, assim, né? Essa ansiedade do final da gestação, onde você já, né, já passa, tá chegando ali nas 42, e você fala, tudo bem. Eu tinha uma equipe que, sabe, tudo bem se chegar em 42, enfim, a gente vai acompanhar mais de perto, mas tá tudo certo. Então, eu tive essa tranquilidade, esse acolhimento, que foi maravilhoso, mas mesmo sabendo que isso não era um problema, é mais uma questão de ansiedade, sabe? Do final da gestação, que a gente sente, que a gente quer logo, que a gente quer mudar de fase. Eu sempre falo, a gente quer mudar de fase do videogame, né? Já sabe, vamos pular já essa parte e ir pro parto. Mas as coisas acontecem no tempo que elas têm que acontecer, e foi assim comigo. No dia que eu entrei em trabalho de parto, foi à noite. Eu liguei primeiro para o meu obstetra, justamente para a gente ter essa relação de amizade próxima e tudo mais. E falei, vou deixar minha doula dormir mais. Que sacanagem. E aí ele foi para casa e avaliou, falou, não, acho que realmente agora vai, já está ritmado. Quando eu chamei ele, já estava ritmado, ele estava acompanhando de longe. E foi maravilhoso, assim. Eu passei a madrugada, me alimentei, fiquei na bola, ouvi música, foi super gostoso. Quando a minha mãe acordou, ela nem se deu conta de que a madrugada já tinha passado, que meu obstetra já estava em casa, ela levou um susto. Daí, de manhã, eu falei, bom, vamos chamar minha doula. Chamei minha doula de manhã, que foi para casa. Então, foi
um ambiente tão gostoso, foi tão tranquilo, porque, como eu falei, meu ambiente é muito aquático, aí a gente foi para a piscina, eu fiquei lá na piscina nadando, dançando, rebolando, tomando açaí, nos intervalos de contração a gente conversava bastante, então eu fiquei do 0 aos 7 centímetros, eu fiquei na piscina de água fria. Depois saí, fui pro chuveiro. Quer dizer, meu parto foi piscina, chuveiro e a banheirinha de onde a Antonella nasceu. Mas teve um intervalo onde eu fiquei fora da água e na bola, recebendo massagem e tudo mais. Ah, uma coisa importante é que eu tinha muito medo da minha mãe ficar com medo. Olha só que maluquice, eu tinha tanto medo da minha mãe ficar com medo, dela me sugerir e falar: "Filha, você tá sofrendo muito, vamos pro hospital", ou então: "Ai, você não quer tomar uma anestesia". Mesmo a minha mãe topando tudo, que ela já estava topando, eu estava insegura. Eu falei: "Ai, mãe, olha, eu não quero me preocupar com nada, então vamos conversar? Você fica de um lado da casa, eu fico do outro. Quando eu quiser você pedir, eu te chamo, e quando eu estiver me sentindo segura, eu vou até você. Pode ser assim, ou peço para alguém te chamar". E mais uma vez a minha mãe linda, maravilhosa, concordou em me dar esse espaço. Então eu me senti super tranquila, porque não tinha ninguém ali minando minha confiança e tudo mais. E a minha mãe ficou cozinhando que nem uma louca. Foi bom para a equipe, né? Porque ela, imagina, coitada, ela desesperada do outro lado da casa, 18 horas esperando. E aí ela fez bolo, ela fez pão de queijo, ela fez torta, ela fez estrogonofe, ela fez não sei o quê. Ela fez um monte de coisa e a equipe ficou muito bem alimentada e agradecida. E foi bacana porque eu transitava, né? Então, assim, eu ia para lá, ia para cá, andava. Então, eu vi minha mãe bastante durante o trabalho de parto, mas eu tinha essa privacidade. E quando já estava próximo ao expulsivo, que eu já estava na banheira onde a Antonella nasceu, foi maravilhoso, porque eu já estava, né, na partolândia, já não estava mais raciocinando, e a minha doula maravilhosamente me perguntou: "Você quer que eu chame a sua mãe?". Nossa, sabe quando eu estava ali, passava pela minha cabeça, tipo, nossa, queria que minha mãe estivesse aqui, mas eu nem conseguia falar. Então, a minha doula, quando falou, eu confirmei com a cabeça e, tipo, me deu um alívio. Foi como se a minha doula estivesse lendo os meus pensamentos. Então, a minha mãe veio também na hora mesmo do nascimento da Antonella, da passagem, da saída da Antonella, e foi muito legal, foi muito incrível. Como eu contei já antes, eu disse que a presença da Helena estava ali muito forte, né? Então o feminino estava todo ali, estava todo presente, foi maravilhoso. E a Antonella nasceu na água, nasceu tranquilíssima. Eu tinha uma impressão que eu gritei muito, vocalizei muito, e quando eu fui ver o vídeo do parto, que meu parto foi todo gravado, né? Lógico, também por um registro que eu queria ter, por conta do meu trabalho também, eu queria dividir isso com as pessoas. Foi tão legal, porque eu que editei esse vídeo, né? Quando eu assisti na íntegra, eu falei: "Meu Deus, cadê a parte que eu gritei?". E perguntei pro meu marido, falei: "Onde tá a parte que eu gritava?". Ele falou: "Ariane, você não gritou em momento nenhum, nenhum". E eu que sou uma mulher tão expansiva, que sou super pra fora, que falo alto e tal, nesse momento eu fui pra dentro e foi muito louco ver isso acontecer em mim, né, a minha concentração, eu vocalizei bem baixinho, eu foquei na minha respiração, e a Antonella chegou num ambiente escuro, porque ela já nasceu de noite, né, no outro dia de noite, de novo, já estava escurinho, tinha uma luz baixinha, um silêncio que reinava ali, porque acabou nessa hora, a minha playlist de parto não estava mais tocando. Foi num silêncio total, de respeito, uma iluminação super baixinha. A Antonella nasceu sem se dar conta que tinha nascido. Ela não respirou, estava ali ainda ligada no cordão. Eu olhei para a pediatra fez um movimento de fica tranquila com a cabeça, e eu sabia que ela ainda estava recebendo oxigênio, mas, né, dá aquela coisa. Mas eu estava tão plena também, olha só como o meu medo se transformou nesse momento, né? Eu estava tão plena com aquilo, e ela não chorou, ela não respirou, ficou um tempo ali, a pediatra vinha, fazia uma cosquinha, depois outra, um carinhozinho e tal.
até que teve um momento que ela deu umas 2 tossidinhas, assim, e entendeu que estava aqui fora. Foi maravilhoso, assim, ela nossa, e também não chorou logo em seguida, é muito legal contar isso, porque a gente tem nesse imaginário coletivo que o bebê tem que chorar antes, na hora que nasce, e não tem, né, assim, ao contrário, às vezes o bebê também chora porque tá se sentindo inseguro, com frio, com algum incômodo, sei lá, né, não necessariamente "Olha, que maravilha, tem um pulmão aí funcionando". E foi tudo muito tranquilo, assim, essa chegada, e logo ela ficou comigo, né, esse tempo todo, ninguém tirou ela, a pediatra também não fez nenhum procedimento, ficou ali do lado, olhando, só olhando, sem interferência nenhuma, até que chegou uma hora que ela perguntou: "Você quer colocar lá no peito?" Eu falei: "Quero". Aí ela foi ali me auxiliar, sabe, para colocar a Antonella pela primeira vez no peito, olhar se estava tudo certinho. E foi isso, ela avaliou depois a Antonella ali no meu colo, no meu peito mesmo. E aí, na hora da equitação da placenta só, né, minha placenta demorou muito, e na hora que eu comecei a ter as contrações de novo, por uma opção minha, eu falei pro Ramon, falei: "Ah, pega ela". Aí tiraram, como demorou muito também, eu já estava muito tempo na banheira, enfim, eu dei a Antonella para o Ramon, aí a pediatra pesou, trocou, e ela ficou ali com a minha mãe e com o Ramon enquanto dectava a minha placenta. O resto da história vocês já sabem, saí correndo pro banheiro, lavei meu cabelo e gritei: "Mãe, cadê meu estrogonofe?". E assim foi o meu parto em casa. Maravilhoso, maravilhoso. Conta pra gente, então, pra gente ir encerrando esse episódio lindo, qual foi o maior aprendizado, assim, de toda essa experiência de parir em casa? Eu não sei se existe um maior aprendizado, porque são muitos, muitos aprendizados, de verdade. Eu acho que ter me sentido segura no meu ambiente, sabe, ter tido a liberdade de caminhar, de comer, de descansar, de tomar banho, de fazer xixi na minha privada, de comer a comida da minha mãe, de memórias e lugares afetivos, de uma equipe que estava ali para preparada, né, e disposta, alinhada com aquilo que eu pensava, sem interferências, que eu acho que isso foi fundamental, né, para minha concentração, para minha tranquilidade, para minha calma. Logo eu, essa pessoa tão agitada. Então, assim, não tinha nada ali me distraindo, não tinha barulho, não tinha gente que eu não conhecia, eu não me sentia tímida, não tinha vergonha de estar ali exposta, né, porque é, tava a equipe que ia me atender só, não tinha gente entrando e saindo, então eu podia ficar do jeito que eu quisesse, que eu tinha vontade. Ah, agora eu quero ficar sem roupa, agora eu quero pôr minha roupa, agora, enfim, não tinha nada disso. Então eu acho que para quem está pensando num parto domiciliar e tem muitas dúvidas, o que eu posso deixar de pensamento e tudo é: estude, pense, faça essa avaliação, né? Eu quis contar isso aqui do meu obstetra para você poder também ter ferramentas para tomar uma decisão de avaliar os dois lados. Então, assim, coloca tudo no papel, vê, o que me impede de fazer um parto domiciliar, o que me impede de fazer um parto hospitalar, o que é bom num parto domiciliar, o que é bom. Faz 2 colunas e vai anotando tudo, depois olha para elas e pega essas dúvidas que você tem e vai ler, vai estudar, vai se informar, se empoderar sobre essas dúvidas justamente que você tem, né? E eu acho que nesse momento que a gente vive de pandemia, o ambiente domiciliar é um ambiente que é seguro e nesse momento mais seguro ainda, né? Se você puder optar por essa opção, se você tiver uma equipe que te atenda, por que não, né? Eu acho que a pergunta que fica mais é por que não? Então se responda isso da mesma maneira que eu me respondi e cheguei à conclusão que esse era o meu ambiente. Se você chegar à conclusão que o seu ambiente é hospitalar, tudo bem também, porque o ambiente, de novo, gente, é da mulher. Mas se permita olhar para o outro lado, para os outros lados. Estão as casas de parto, que eu acho que é muito legal falar, porque pouca gente tem acesso ou conhece. Eu acho que as casas de parto têm um defeito, que são poucas no Brasil.
infelizmente. E cabe a nós mulheres reivindicarmos mais e mais, porque é um direito nosso. E, Ariane, para finalizar, você teve alguma laceração? Como é que foi esse círculo de fogo guiado? E se você puder falar um pouquinho sobre sua experiência de pós-parto, que é muito importante, sua experiência de amamentação. Bom, no meu período de expulsivo, uma coisa que aconteceu muito interessante foi que o meu obstetra, de novo, ele sinalizava bastante onde eu estava contraindo quando vinham as contrações. Então ele colocava a mão e falava: solta aqui, ó, solta aqui, vai soltando, solta, solta. E aí a minha doula massageava esse lugar, sabe? Onde ele ia sinalizando que eu estava contraindo. E é engraçado, né? Porque o parto é um movimento de soltar, né? Não de contrair. E a gente, por conta da dor, às vezes contrai e não solta. Então, trazer essa consciência para o corpo é maravilhoso justamente para não lacerar, eu acho. E a não laceração depende de uma série de fatores, inclusive isso, né? O quão você está no seu ambiente, o quão acolhida você está, tudo isso influencia, eu acho, na hora de lacerar ou não. Eu tive uma bebê grande, né, de 51 centímetros e meio, com 3 quilos, gente, eu sou muito ruim de número, 3 quilos e 500, mais ou menos. E não é uma bebê muito pequena, né, assim, também não é muito grande, mas ela era mais comprida na realidade. Muitos médicos já teriam feito uma cesárea só por ela ter 3,5 kg no tração. Exato. É que eu não gosto de falar, era uma bebê muito grande, sabe por quê? Porque, e fica nesse imaginário coletivo. Não era, né? Porque, assim, o que é um bebê grande, né, gente? Um bebê grande tem que ser muito grande para realmente se pensar em falar, não, olha, vamos para uma cesárea porque o bebê é grande. Só se ele realmente for muito grande. Aí entra a diabetes gestacional, entre outras coisas que precisam ser analisadas e não é o caso, né? Então, assim, tá tudo bem parir um bebê grande. E eu tive o quê? Períneo íntegro. Não tive nada de laceração, nada, nada, nada. Foi, assim, muito tranquilo mesmo. Tive uma recuperação super tranquila, ficou inchado, ficou ardendo ali depois, e aí vem aquela coisa de você usar os absorventes com chazinho gelado e tal, foi maravilhoso, um bálsamo, fica a dica aí para quem tá ouvindo esse podcast fazer, porque é muito bom. Aí, depois, o meu pós-parto e a minha amamentação. Meu pós-parto, eu ia dizer que não foi tão complicado, por quê? Porque, na verdade, só teve um grande problema no meu pós-parto, que foi a amamentação, né? Não dá para falar de uma coisa dissociada da outra. Eu digo que o parto foi infinitamente mais fácil do que amamentar. Eu estava muito bem preparada para o parto, mas não sei se eu estava tão preparada assim para a amamentação. E o que aconteceu foi que a Antonella dormia muito, muito, muito. Ela não tinha tônus na mamada, então ela pegava no peito e pum, apagava. Pegava e apagava. Ela tinha uma pega certinha, mas ela ela dormia. Não tinha essa energia de mamada. E aí, tanto que eu contei pra vocês, né? Primeira noite ela dormiu a noite inteira. Ela sempre dormiu desde que ela chegou no mundo e até hoje continua dormindo muito, para minha sorte. Mas nesse momento da amamentação foi um momento delicado, porque no segundo dia de vida, ela passou a madrugada inteira no peito, o meu leite ainda não tinha descido, e ela ficou ali fazendo aquele esforço de mamar, né, e gastando caloria que ela não estava ingerindo, basicamente, e aí ela desidratou. Na verdade, não foi uma questão de nutrientes, nem nada disso, foi água mesmo, estava muito calor. Então, ela teve uma desidratação, foi muito delicado, assim, foi terrível. Então a pediatra foi para minha casa e aí ela falou: olha, realmente ela tá desidratada e a gente vai ter que pensar numa solução. E a fórmula para mim não era uma solução, né? Assim, nunca foi. E na maioria dos casos isso teria acontecido, né? Porque se você não tem leite, o bebê tá desidratado, você faz o quê? A fórmula, porque é o que tem, né? Eu só tinha o colostro naquele momento não tinha como suprir a necessidade porque era água, né? Que estava faltando. Então me veio uma ideia assim maluca. Eu falei para minha pediatra, falei, olha, e se eu não quero fórmula de jeito nenhum? E se
eu consegui tirar esse colostro que tá saindo e a gente diluir um pouco na água, já que o problema é água, né? Aí ela falou: olha, eu nunca fiz isso, eu desconheço um sistema assim, mas eu topo experimentar. E vamos ver o que dá. E deu certo. Intuitivo de mãe, assim, uma coisa maluca. E ainda bem que eu tinha uma pediatra que se abriu para uma nova tentativa. Deu certo. Então ela se reidratou. Mas o problema não acabou. Acabou a desidratação, que era um problema urgente, grave, que tinha que ser resolvido. Mas depois continuou todo esse caos na minha amamentação. Ela não tinha cetona de mamada, ela dormia e tudo mais. Eu tinha muito leite, eu doava leite. Quando o leite desceu, desceu com tudo. Aí tem aquele momento da pojadura, né, da descida do leite, que dói, que é delicado, o bico e tudo mais. Passei por tudo isso. Foi difícil também, mas ficou até secundário a dor que eu sentia e tudo mais, comparado com a dor que eu sentia da minha filha não mamar e continuar perdendo peso. Existe uma perda natural, né, de peso depois que o bebê nasce, mas a minha filha continuou perdendo peso, descendo na curva. E isso foi desesperando todo mundo. Para vocês terem uma ideia do que rolou, a minha pediatra até deixou a balança dela na minha casa e a gente ia pesando todas as fraldas todos os dias e anotando para minha pediatra avaliar, porque para ver se ela não ia, enfim, desidratar de novo, se ela estava fazendo uma quantidade de xixi aceitável, porque a gente parou de olhar um pouco para quantos gramas ela ganhava por dia, porque ela ganhava muito abaixo da média. E foi uma luta muito grande. E eu sempre digo que eu só consegui amamentar porque eu tive um apoio, obviamente, né, tanto da minha família quanto da equipe médica, e também tive uma persistência muito grande, né, assim, tive uma luta muito grande, mas isso veio, sem dúvida nenhuma, do meu parto, porque o parto empodera a gente para as próximas funções, eu sempre falo isso, e dessa vez eu tenho certeza que isso aconteceu. Se eu não tivesse passado pela experiência de parto que eu passei, um parto tão transformador, que me deu tanta força, que eu saí tão plena, que eu saí tão forte, né, empoderada, que eu olhei para a amamentação e falei, eu vou vencer isso aqui. Foi muito difícil? Foi muito difícil. Eu tive que fazer translactação, eu tinha que tirar meu leite, eu passava o dia inteiro em cima do meu peito, tirando leite, tentando amamentar, esterilizando as coisas e começando o ciclo de novo. Foi extremamente exaustivo, amamentar com sonda e com seringa e com tudo mais foi muito difícil. Emocionalmente você se sente horrível porque você acha que você não é capaz, que o seu corpo não é capaz de alimentar o seu filho. É um conflito muito grande, é muito difícil, mas eu consegui passar por isso. Depois de 3 meses, vejam, 3 meses, a Antonella começou a ganhar peso. E foi uma luta maravilhosa e ficou até 1 ano e meio no peito, amamentei até 6 meses exclusivamente. E foi uma história de amamentação que depois eu acabei no meio do caminho tendo uma perda, lógico, porque ajustou a demanda, então assim, eu não conseguia ter leite, acabou que eu ordenhando meu peito não saía nem uma gota de leite, isso também foi um grande desafio, voltar à minha produção, e a minha produção voltou, é possível. Então quando as pessoas falam assim, mas o meu leite secou, o meu também, né, e não é assim, secou para sempre, então assim, existe um trabalho, procure aí ajuda, porque o meu leite voltou e eu voltei a doar leite. Eu tava vendo esses dias um post no Instagram que eu fiz, que legal, que foi assim, que eu postei 2 potões assim de leite que eu tava mandando para doação aquele dia, falando, nossa, como foi olhar para aqueles potes de leite e lembrar do dia que eu ordenhava meu peito e não saía uma gota de leite. Então, foi isso, mas você vê como uma coisa está interligada na outra, né? Eu acho que a perda me deu força para o meu parto me deu força para a amamentação, e eu acho que é assim que a gente tem que construir as nossas ideias e o nosso caminho na vida. Usar as nossas experiências difíceis e negativas, ressignificando para coisas boas e fortes. Usar para que isso dê força para a gente continuar. Perfeito, Ariane, perfeito. Muito obrigada por compartilhar a sua história, por compartilhar
tantos ensinamentos. E obrigada, Adrine, por mais um episódio lindo do nosso podcast 42 Semanas. E acho que é isso, gente. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Eu quero. Ai, gente, obrigada. Foi uma delícia esse papo. Eu queria também convidar um pouco das pessoas que estão ouvindo a gente para acompanharem as quintas de parto lá no Instagram. Agora no YouTube também vai ter quinta de parto. Então é um assunto que eu adoro falar, eu estudo muito. Eu tenho um curso de parto junto com o meu obstetra, que são os 10 passos para o parto que você deseja. E agora as turmas estão fechadas, mas a gente abre periodicamente, tem todas as informações lá no meu Instagram, então se você quiser se aprofundar mais, fazer um curso, estiver gestando ou quiser gestar, eu queria fazer e deixar esse convite para vocês, meu Instagram é @arianeferrari, e é isso, é um caminho longo, gostoso, difícil e maravilhoso. Eu desejo a todos vocês que estão ouvindo um ótimo parto e escutem o coração de vocês, façam as escolhas de vocês e que vocês consigam também superar fase a fase, porque é muito possível, tá bom? Meninas, foi demais, eu adoro o trabalho de vocês, eu ouvi algumas coisas, ouvi um podcast inteiro, outros pedaços, porque vida de mãe é essa loucura, mas tudo que eu ouço de vocês duas falando me enche de energia, me enche de informação. Vocês estão fazendo um trabalho muito legal com esse podcast. Parabéns, em primeiro lugar, e muito obrigada. Muito obrigada, Ariane, e muito obrigado, ouvinte que chegou até aqui. Continuamos a conversa no Instagram. Se vocês tiverem dúvidas, podem comentar, a gente vai atrás. E até o próximo episódio! Até o próximo episódio e acompanhe essa série cheia de partos domiciliares. Um beijo e até a próxima!